A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 316º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Atos, capítulos 9, 10 e 11. A inspiração do dia. O cristianismo propaga-se entre os gentios. No capítulo 9, destaca os versículos 3 a 19, a conversão de Paulo. Os versículos 3 a 9 registram a conversão de Paulo fora da cidade de Damasco, que sua conversão ocorreu nesta ocasião e não posteriormente na casa de Judas. Fica claro à luz do seguinte: primeiro, ele obedece às ordens de Cristo. Compromete-se a ser um ministro e testemunha do Evangelho e um missionário aos gentios e entregar-se à oração. Segundo, Paulo é chamado irmão Saulo por Ananias. Ananias percebe que Paulo é um crente que experimentou o novo nascimento, que se dedicou a Cristo para trazer a sua vontade, que apenas necessita ser batizado, receber a restauração da sua vida e ser cheio do Espírito Santo. No versículo 11 destaco: pois eis que ele está orando. Após conhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Messias, Paulo ora e jejua, pedindo orientação e atitude de profunda dedicação a Deus. A fé salvadora e o novo nascimento a que ela conduz sempre levarão o crente a buscar comunhão com seu Senhor e Salvador, que ele acaba de aceitar. No versículo 13 destaca o teus santos. Os crentes do Novo Testamento são chamados santos. Primeiro, a ideia básica do termo santo, do grego agio, é separação do pecado e para Deus. Os santos, noutras palavras, são os separados para Deus, ou os santificados em Deus. Isso significa ser guiado e santificado pelo Espírito Santo, largar o mundo a fim de seguir a Jesus. Mesmo assim, o termo santo não significa que o crente seja perfeito ou incapaz de pecar. Segundo, o Novo Testamento em nenhum lugar chama o crente de pecador salvo. Portanto, este costume não é bíblico. O termo bíblico comum para todos os crentes é santo, o qual enfatiza, ponto número 1, a pressuposição bíblica que todos os crentes vivam conforme os ensinos divinos da justiça. E ponto número 2, a necessidade da santidade ser uma realidade interna em todos que pertence a Cristo. No versículo 16 destaco: padecer pelo meu nome. A conversão de Paulo inclui não somente uma ordem para pregar o Evangelho, mas também uma chamada para sofrer por amor a Cristo. Paulo foi informado desde o início que ele sofreria muito pela causa de Cristo. No reino de Cristo, sofrer por amor a Ele é um sinal do mais alto favor de Deus e o meio de ter um ministério frutífero. Resulta em recompensas abundantes no céu. A morte precisa atuar no crente para que a vida de Deus flua dele para os outros. No versículo 17 destaca o cheio do Espírito Santo. 3 dias depois da sua conversão, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. A experiência de Paulo forma um paralelo com os dos discípulos do dia de Pentecostes. Primeiro, a sua experiência do novo nascimento, a salvação. Embora Lucas não diga especificamente que Paulo falou em línguas quando recebeu o dom do Espírito Santo, é justo admitir que ele o fez. Primeiro, o padrão do Novo Testamento mostra que a pessoa que recebeu a plenitude do Espírito Santo começa a falar noutras línguas. Segundo, o próprio Paulo testifica que frequentemente falava em línguas. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. No versículo 18 destaco: foi batizado. O interesse
primacial de Lucas aqui é o próprio batismo no Espírito Santo e não primeiramente o fato dele falar em línguas no batismo. Quem busca a plenitude do Espírito deve concentrar-se no próprio Espírito Santo e não numa manifestação externa. Por outro lado, todos os crentes que desejam a plenitude do Espírito Santo devem aguardar as manifestações espirituais desta bênção. No versículo 31 destaco no temor do Senhor. Lucas enfatiza a fórmula temer a Deus tanto no seu evangelho como em Atos. São os tementes a Deus, os gentios que abraçaram a fé judaica, que formam a base inicial da obra missionária aos gentios no capítulo 10. O temor do Senhor produz confiança e obediência, bem como o afasta-se do mal. E isso, por sua vez, resulta na consolação do Espírito Santo. No versículo 36, destaco Dorcas, cheia de boas obras. Assim como Deus operava através de Pedro para curar e para ressuscitar os mortos, ele também operava através de Dorcas para praticar atos de bondades e de amor. Os atos de amor para ajudar os necessitados são tanto uma manifestação do Espírito Santo quanto são os milagres, os sinais e os prodígios. Paulo enfatizou essa verdade em 1 Coríntios capítulo 13. No capítulo 10 destaca o versículo 4, orações para a memória diante de Deus. Deus considera nossas orações um sacrifício que sobe até Ele, lembrando-lhe da nossa perseverança ao invocá-lo com fé e devoção. No versículo 9 destaco, subiu Pedro ao terraço para orar. O Espírito Santo, autor das Escrituras, revela através delas que os cristãos do Novo Testamento eram dedicados a muita oração. Estavam convictos de que o reino de Deus não poderia manifestar-se em todo o seu poder mediante uns poucos minutos de oração por dia. Primeiro, o judeu piedoso orava 2 ou 3 vezes por dia. Era a prática dos seguidores de Cristo, especialmente dos apóstolos, orar com a mesma devoção. Pedro e João subiram ao templo para a hora da oração, e Lucas e Paulo fizeram o mesmo. Pedro orava regularmente ao meio-dia, ou seja, à hora sexta. Deus recompensou Cornélio pela sua fidelidade na observância das suas horas de oração. Segundo, as Escrituras exortam os crentes a continuarem perseverantes na oração, a orarem sempre, a orarem sem cessar, a orarem em todos os lugares, a orarem em todo o tempo, com toda a oração, a perseverarem na oração e a orarem com eficácia. Estas exortações indicam que não poderá haver nenhum poder celestial em nossa batalha contra o pecado, Satanás e o mundo, nem vitória em nossa tentativa de ganhar os perdidos, sem muita oração diariamente. Terceiro, não seria do agrado de Deus, tendo em vista a exortação do Senhor, que seus discípulos viajem e pelo menos 1 hora e à luz da urgência dos tempos do fim, nos quais vivemos, se todo crente dedicasse pelo menos 1 hora por dia à oração e ao estudo da palavra de Deus, visando ao crescimento do seu reino na terra e tudo quanto isso significa para nós. Quarto, 1 hora de oração pode incluir os seguintes: ponto número 1, louvor. Ponto número 2, cantar ao Senhor. Ponto número 3, ações de graça. Ponto número 4, Espírito Santo. Ponto número 5, orar com as próprias palavras das Escrituras. Ponto número 6, confissão das faltas. Ponto número 7, intercessão pelos outros. Ponto número 8, petição pelas nossas próprias necessidades. E ponto número 9, oração em línguas. No versículo 19 destaco, disse-lhe o Espírito. O Espírito Santo deseja a salvação de todas as pessoas. Pelo fato de os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, eles também desejam a salvação de todas as pessoas.
Intelectualmente, no entanto, não compreendiam que a salvação já não se restringia a Israel, mas que agora abrangia todas as nações. Foi o Espírito Santo que alargou a visão da igreja. Em Atos, ele é a força da obra missionária e o que dirige a igreja para novas áreas de testemunho. O derramamento do Espírito Santo e a compulsão à missão sempre andam de mãos dadas. Mesmo hoje, muitos crentes anelam a salvação do seu povo. Se, porém, compreenderem plenamente o propósito do Espírito Santo para as missões mundiais. No versículo 34 destaco: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem nenhuma nação ou raça predileta, nem favorece qualquer indivíduo por causa da sua nacionalidade, linhagem ou posição na vida. Deus favorece e aceita aqueles dentre todas as nações que abandonam o pecado, creem em Cristo, temem a Deus e vivem retamente. Todos aqueles que perseveram neste modo de vida permanecerão no amor e no favor de Deus. No versículo 44 destaco: caiu o Espírito Santo sobre todos. A família gentia de Cornélio ouve e recebe a palavra com fé salvadora. Primeiro, Deus imediatamente derrama sobre ela o Espírito Santo, como seu testemunho de que creram e receberam a vida regeneradora de Cristo. Segundo, a vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve o mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecostes. Este derramamento do Espírito não é a obra de Deus na regeneração do pecador, mas na vida sobre eles para revesti-lo de poder. Note as palavras de Pedro posteriormente, ressaltando a semelhança entre essa experiência e a do dia de Pentecostes. Terceiro, evidentemente é possível uma pessoa ser batizada no Espírito, mediante depois de receber a salvação. No versículo 46 destaco: os ouviram falar em línguas. Pedro e os que acompanharam consideravam falar em línguas, mediante o Espírito, como o sinal convincente do batismo no Espírito Santo. Isto é, assim como Deus confiou o acontecimento do dia de Pentecostes com um sinal das línguas. Ele faz os gentios no lar de Cornélio falarem em línguas como sinal convincente para Pedro e os demais crentes judeus. E por fim, o capítulo 11, destaca o versículo 15. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um padrão para o recebimento do Espírito. A partir de então, o batismo no Espírito Santo seria determinado pela transformação visível ocorrida no indivíduo, pela infusão da alegria, por expressões vocais sobrenaturalmente inspiradas e pela ousadia no testemunho. Por isso, quando Pedro salientou diante dos apóstolos e irmãos em Jerusalém que os familiares de Cornélio tinham falado em línguas, ao ser derramado sobre eles o Espírito Santo, ficaram convictos de que Deus estava concedendo aos gentios a salvação em Cristo. Não se pode hoje dizer que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo se as manifestações físicas, tais como falar em línguas, estão ausentes. Em nenhuma parte de Atos, o batismo no Espírito Santo aparece como uma experiência percebida somente pela fé. No versículo 17 destaco a nós quando cremos. Esta expressão é, no grego, um particípio aurismo que normalmente descreve uma ação que ocorre antes daquela do verbo principal. Por isso, uma tradução mais exata seria: Deus lhe deu o mesmo dom que a nós também, depois que cremos. Esta interpretação concorda com os fatos históricos, isto é, que os discípulos tinham crido em Jesus e tinham sido regenerados pelo Espírito antes do dia de Pentecostes. No versículo 18 destaca: ouvindo estas coisas. O discurso de Pedro silenciou todas as objeções. Deus tinha batizado os gentios no Espírito Santo. E este ato foi acompanhado da evidência convincente do falar noutras línguas pelo Espírito.
era esse o único sinal necessário a ser aceito sem mais dúvidas. No versículo 23 destaco que permanecessem no Senhor. Os discípulos do Novo Testamento não aceitavam o ensino que aquele que recebesse a graça de Deus permaneceria automaticamente leal ao Senhor, visto que o pecado, o mundo e as tentações de Satanás podiam levar um novo crente a desviar-se do caminho da salvação em Cristo. Barnabé nos oferece um exemplo de como os novos convertidos devem ser tratados. Que nosso interesse principal seja ajudá-los e animá-los a permanecerem na fé, no amor e na comunhão com Cristo e com sua Igreja. No versículo 26 destaca os discípulos chamados cristãos. A palavra cristão, do grego Christianos, ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Originalmente era um termo que denotava um servo e um seguidor de Cristo. Hoje tornou-se termo geral, destituído do significado original que tinha no Novo Testamento. A nós, este termo deve sugerir o nome do nosso Redentor, a ideia do profundo relacionamento do crente com Cristo, o pensamento de que o recebemos como nosso Senhor e a causa da nossa salvação. Reivindicar o nome de cristão significa que Cristo e a sua palavra revelada nas Escrituras são a autoridade suprema e a única fonte de esperança futura. E por fim, o versículo 27. Profetas. A posição dos profetas na Igreja é reconhecida nas epístolas paulinas. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.